Você precisa de confiança, proteção e misericórdia? No livro de Salmos de hoje, no devocional, nós encontramos estes ensinamentos, verdadeiros tesouros para as nossas vidas. Venha conosco neste devocional, não deixe de curtir, não esqueça aí de comentar e enviar para o maior número de pessoas para também serem beneficiadas. Hoje nós vamos do capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Vamos começar? Capítulo 4, ele começa falando assim, sobre confiança em Deus na angústia. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É interessante a gente observar que nas palavras de Davi, ele diz que na angústia ele tem sido aliviado. Mas em algumas ocasiões, embora tenha sido aliviado, a angústia numa condição menor continuava. Porque em muitas situações é um tempo necessário. A angústia é um momento ideal para encontrar o socorro divino. Se você está vivendo esse momento, faça destas palavras aqui as suas, como Davi fez, e você verá Deus enviando o seu socorro. No versículo 4 e 8, a gente aprende, quando ele estava neste momento de angústia, que existem situações que geram ira em nós. Só que o limite da ira é o pecado. Nós podemos nos irar, ficar irado com uma trapaça, ficar irado com uma traição, ficar irado com uma mentira descoberta, ficar irado quando alguém te fecha no trânsito, ficar irado quando de alguma forma alguém tenta te passar para trás. Mas você não pode deixar essa ira se tornar em pecado. Por isso ele diz no versículo 4 assim: irai-vos e não pequeis. E aí ele diz: consultai no travesseiro o coração e sossegai. A consulta no travesseiro é uma reflexão que todos nós devemos praticar antes de dormir, avaliando quais foram as nossas atitudes, quais foram as nossas respostas, para estarmos em paz com Deus e conosco. E interessante que lá no versículo 8 ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso faz com que o nosso sono seja pleno e revigorante. Quando nós estamos deitando, mas em paz com Deus e conosco. Isso é magnífico, não é verdade? Lá no capítulo 5, ele fala sobre proteção contra os ímpios. Ímpio é todo aquele que é vestido, é dotado de iniquidade, malignidade, de uma conduta que é completamente o oposto da palavra de Deus. No versículo 3, o que me chamou a atenção foi quando o salmista Davi diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. E eu fiquei pensando, se pela manhã o salmista já apresentava o seu gemido e clamor, imagine então como ele estava naquela madrugada. Existem momentos que passamos por isso, por causa de uma situação que estamos vivendo, por causa de algo que foge do nosso controle. Por isso Davi, pela manhã, recorria a Deus. Faça isso todas as manhãs, para que Deus possa ir adiante de você. Lá no versículo 5 ao 7, Deus
ele, através desta revelação de Davi, ele fala sobre o aborrecimento. Deus odeia o pecado. Quando fala que Deus aborrece, ele está falando que Deus odeia o pecado. Isso foi visto, por exemplo, quando ele favoreceu Jacó no lugar de Esaú, na destruição de Sodoma e Gomorra, ao inundar toda a terra nos dias de Noé. Ele odeia as características pecaminosas, porque é contra a sua natureza. Neste salmo, Davi, ele fala dos arrogantes, os que praticam a iniquidade, os que proferem mentiras, os sanguinários e os fraudulentos. Esses são os ímpios. Observe que tudo envolve caráter. Não é uma questão de imaturidade, de infantilidade, de impulso. Não, é tudo maquinado. E os que buscam e se curvam diante de Deus encontram nele misericórdia. Se você está sendo alcançado por esta mensagem, é porque Deus ele está encontrando no seu caráter oportunidade de trabalhar e moldar. No versículo 9, eu achei muito profundo quando diz assim: pois não têm eles sinceridade nos lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Preste atenção. Cuidado com quem fala para você mal de alguém, pois essa pessoa falará mal de você para outros. É a essência dela. Entenda que quando uma pessoa tem este tipo de palavreado, é porque o interior dela, como está escrito aqui, é um sepulcro. Existe morte dentro dela. Cuidado com esse tipo de pessoa, porque contamina e pode destruir você. No capítulo 6, a gente vê Davi recorrendo à misericórdia de Deus. Quem não precisa dela, não é verdade? Todos nós. No versículo 1 ao 3, ele diz assim, que profundo: Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Que forte, né? E ele diz, também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Às vezes, Deus usa o sofrimento para nos disciplinar. Ele provoca uma aflição para dar uma lição. Mas também ensina mediante a sua palavra, por meio de conselhos de outros irmãos na fé e por circunstâncias específicas. Portanto, tenha os teus ouvidos muito abertos e atentos para conseguir ouvir a voz dele. Quando nós vemos na palavra de Deus os homens e mulheres de fé que passaram por momentos assim, eles foram treinados para aquilo que viria pela frente. Creia no treinamento que você está passando, porque o que virá pela frente será glorioso. No versículo 2 ao 7, a gente vê Davi, ele falando sobre debilidade, abalo, conflitos, angústia, gemidos e lágrimas. Tudo isso faz parte da caminhada cristã. Tudo isso faz parte de quem é de Deus. Se alguém disse para você que se voltando para Deus você não teria momentos debilitados, momentos de abalo, momentos de conflitos, momentos de angústia, momentos de gemidos e de lágrimas, enganou você. Porque isso faz parte da caminhada com Deus. Porque é exatamente neste momento que a gente se aproxima mais dele, que a gente conhece mais profundamente
os seus segredos. No versículo 9, a gente vê claramente isso, quando termina dizendo: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Por fim, Deus jamais desampara os que se derramam perante Ele. Então, se derrame perante Ele aí agora, e Ele vai achar você. Você é especial para Deus. Amanhã continuamos nesse profundo livro de Salmos. Não esqueça de enviar esse vídeo para o maior número de pessoas. Até lá!